Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês com mais uma videoaula. E a gente vem nesta semana com a proposta de poesia para nossa acolhida. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa. No futuro muito próximo estaremos juntos, eu acredito. Então, antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a leitura da nossa poesia. Uma maneira de acolhê-los, que é uma prática da nossa escola, de fazermos essa acolhida. Sei que vocês estão com saudade de vivenciarmos estes momentos em nossa escola. Então, a gente começa a nossa videoaula de hoje, fazendo essa acolhida. Bom? Então, preste bastante atenção essa poesia que eu escolhi para vocês. Ela diz assim: Estrela flamejante. Estrela flamejante, de hoje em diante serás minha guia. De noite e de dia me dê sabedoria, mesmo com sacrifício para cavar masmorras e vencer os meus vícios. Estrela, símbolo de elevação moral, me guie à pedra filosofal, me proteja sempre do mal, me leve ao caminho do aperfeiçoamento individual. Ó estrela flamígera, com toda sinceridade, guie-me à retidão que me leva à verdade. Não deixe que as forças e os perigos possam me desvirtuar. Nem o homem mais sábio de todos os sábios não pare nunca de brilhar. Ademir Messias, Capitólio, Minas Gerais, o autor da poesia. Feito isto, a indicação da nossa poesia para a nossa videoaula de hoje. Para a nossa videoaula, você vai precisar da sua agenda e também da sua gramática. E a indicação vai ser para atividade no módulo. Vamos ver aí a indicação da nossa agenda. Olha aí. Após a nossa acolhida, a gente vai para a correção da atividade da página 105 a 110 de gramática. Aí, na sequência, da 110 a 113, que foi a indicação da aula passada. E a gente deixa aí como indicação o módulo 3, uso estilístico da pontuação, na atividade localizada na página 71 a 74, tá bom? Então, vamos aí para a correção da atividade presente na gramática da página 105 a 110. Olha aí. A pontuação, na construção do texto. Questão de pontuação. Todo mundo aceita que ao homem cabe pontuar a própria vida, que vive em ponto de exclamação, dizem, tem uma alma dionisíaca. Viva em ponto de interrogação, foi filosofia, ora é poesia. Viva equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação na política. O homem só não aceita do homem que se use a pontuação fatal, que usa na frase que ele vive o inevitável ponto final. João Cabral de Melo Neto, Agrestes, Poesia, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. Herdeiro de João Cabral de Melo Neto. Aí a gente tem aí um estudo de dicionário, de vocabulário. Busca por meio da razão, filosofia. Busca por meio da razão de explicações para a vida. Universo, a moral, o bem comum. Conjunto de princípios para orientação na vida prática. Razão, sabedoria, conjunto de ideias, conjunto de concepções comuns a determinado grupo social, pensamento coletivo. Primeiro, o assunto de um texto nem sempre equivale ao tema. O tema são as ideias mais profundas de um texto. No poema lido, por exemplo, o assunto é a pontuação, mas o tema é outro. Observe a que são associados sinais de pontuação e responda: qual é o tema do poema? Aí você, de imediato, tem a tendência a falar que é a pontuação, mas não é. O tema a que ele se refere é sobre a vida. Ele usa a pontuação para justificar a temática que ele vai defender. Mas o tema do poema é a vida, certo? Então, se você errou, vai aí e conserta. Todo o desenvolvimento do poema nasce da afirmação contida nos 2 versos iniciais. Todo mundo aceita que ao homem cabe pontuar a própria vida. O que o eu lírico quer dizer com esses versos? Todos aceitam que o homem é dono de seu destino, que ele pode decidir sobre sua própria vida. Olha aí, repetindo.
Todos aceitam que o homem é dono de seu destino, que ele pode decidir sobre sua própria vida. Ao longo do poema, são mencionados 4 sinais de pontuação. A gente foi, na sequência, numerando e percebendo. Quais são esses sinais? Não precisa necessariamente você decorar. Se você tem dúvida, você retoma lá o texto e faz com calma. O ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a vírgula e o ponto final. Muito bem, para você aí que acertou. Repetindo, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a vírgula e o ponto final, certo? Aí a gente passa aí para a próxima página, olha aí. O que eles representam em relação à vida? Assinale a melhor resposta. Representa os erros que o homem comete na vida, representa diferentes formas de viver que cabe ao homem escolher, representa os problemas que cada ser humano encontra em sua trajetória de vida. Então, eles representam diferentes formas de viver que cabe ao homem escolher. A gente tem aí, né, a opção do meio. Aí, vamos ver aí, abrir um parênteses, né, no 8º ano, e vamos pensar, para que serve a pontuação realmente? Diferentemente da fala, que além da palavra, conta com vários outros recursos, né, para construir sentido, expressão facial, entonação, gesto, postura corporal, ambiente, enfim, a linguagem escrita dispõe apenas de recursos gráficos. Ou você se faz entender ou não, ou você deixa claro ou não. Entre esses recursos gráficos, 8º ano, a pontuação é um dos mais importantes, certo? Pois ajuda a organizar sintaticamente o texto e a tornar as ideias mais claras, precisas, concisas e coerentes. Então, para escrever bem, você precisa dominar, se apropriar dos sinais de pontuação. 4ª questão. Na primeira estrofe do poema, a vida é associada ao ponto de exclamação, relacionada ao verbo. Dizem, tem alma dionisíaca. Veja alguns dos sentidos da palavra dionisíaco registrados no dicionário. Dionisíaco, relativa a Dionísio, deus da mitologia grega, o mesmo que desinibido, espontâneo, vibrante, entusiástico, agitado, natural, irracional, anárquico. Qual ou quais desse sentido essa palavra apresenta no contexto? Aí você vai lá para o contexto, ela apresenta o sentido de espontâneo, vibrante, entusiástico, certo? Que relação existe entre a palavra dionisíaco e o ponto de exclamação? Você para pensar um pouquinho e analisa. Ambos estão associados a um estado de espírito. E que estado de espírito seria esse? Alegre, extrovertido, entusiasmado, certo? Repetindo, ambos estão associados a um estado de espírito, alegre, extrovertido, entusiasmado. Entusiasmado. Na segunda estrofe, há referências a viver em ponto de interrogação e equilibrando-se entre vírgulas, porque o ponto de interrogação é associado à filosofia e à poesia. Porque a filosofia e a poesia fazem questionamentos sobre a vida, sobre a razão das coisas, certo? Então, a filosofia e a poesia fazem questionamentos sobre a vida, sobre a razão das coisas. Para você, o que é viver equilibrando-se entre vírgulas? É viver resolvendo problemas, superando dificuldades de vida, vencendo obstáculos, certo? De novo, é viver resolvendo problemas, vírgula, superando dificuldades de vida, vírgula, vencendo obstáculos. O que poderia ser uma vida sem pontuação na política? Aí você vai dar a sua opinião, mas poderia ser uma vida em que a pessoa não tem seus direitos de cidadão respeitados, em que ela é desconsiderada socialmente, né, que ela não é vista em suas necessidades, tá certo? Leia a última estrofe. O que representa a frase que cada um de nós vive? A própria vida. E o que representa na frase da vida o ponto final? Aquilo que inevitavelmente nós passaremos, né, que é a morte. Troque ideias com os colegas e dê uma interpretação coerente aos versos. O homem só não aceita do homem que use a só pontuação fatal. Né? Aí você pode dizer que o homem não aceita que o homem ponha fim à sua própria vida, né? Que no caso é o suicídio.
Ou o homem não aceita que o homem tire a vida do outro homem, né? O homem não aceita que o homem viva a vida conformadamente, sem participar, sem lutar, sem sonhar, né? Então, você tem uma das três opções e você escolhe a que você mais achar que é adequada ao contexto, tá bom? A gente começa aí a página 107, semântica e discurso. Leia o poema a seguir e responda as questões de 1 a 3. Reticências. Reticências, um pensamento que ficou parado no ar, uma frase sem complemento, alguma coisa que o vento trouxe e não quis contar. Reticências, essa frase, esse silêncio, esse quase, que me faria feliz. Reticência, não me arrase, me diga o que foi, o que é, de quem é o segredo, qual é? Me fale, me diga, me diz, que vírgula não devo usar para que você faça as pazes com essa minha aflição? Reticência, veja agora. Para terminar essa história, não tenho mais paciência, só tenho uma reticência dentro do meu coração. Antônio Barreto, Mochila, Poemas para Viagem, São Paulo, Mercúrio, Jovem, 2004, página 28. O poema emprega as palavras reticências e reticências, com significados bem distintos. O que são as reticências? São um sinal de pontuação. O que é uma reticência? É algo que foi omitido, uma atitude de quem hesita em dizer algo, certo? Olha aí. O que são as reticências? São um sinal de pontuação. É algo que foi omitido, uma atitude de quem hesita em dizer algo. E a gente passa agora para a página 108. Há no poema uma relação entre o emprego dessas palavras e o emprego das próprias reticências como sinal de pontuação. Identifique no poema um trecho em que o sinal de pontuação tem a relação com os motivos por que foi empregado, as reticências, um pensamento que ficou parado no ar. O sentido da palavra reticência, me diga o que foi, o que é, de quem é o segredo, qual é? Terceira, releia a segunda estrofe do poema. Como se sente o eu lírico? Esse eu lírico, essa voz que vem do poema. Ele sente-se em conflito, infeliz, como se algo precisasse ser dito ou resolvido. Por que ele se sente assim? Por causa de relacionamento amoroso não correspondido, já que ele tem uma reticência dentro do coração. Leia esta piada. Quarta questão. A professora ensina como deve ser usada a vírgula e faz um ditado para os alunos colocarem as vírgulas. Eis a redação de Chico. O homem saiu de casa na cabeça, trazia um chapéu amarelo nos pés, sapatos de lona escuro nos olhos, óculos contra o sol na lapela, um bonito cravo vermelho. Olha aí. Piadas para você morrer de rir, Belo Horizonte, leitura 2011, página 182. Explique em que consiste o humor do texto. Professora, eu não achei engraçado. Você pode não ter achado engraçado, mas existe, o humor, no texto. O humor do texto, certo, oitavo ano, consiste nos sentidos ilógicos e engraçados produzidos pela falta de separação entre os adjuntos adverbiais das orações diferentes, as colocações nos sentidos colocados ao contrário, não no lugar certo. Reescreva o segundo parágrafo do texto e pontue-o adequadamente, de forma a dar sentido lógico ao texto. Aí você vai colocar: o homem saiu de casa, ponto e vírgula. Na cabeça, vírgula. Trazia um chapéu amarelo, ponto e vírgula. Nos pés, vírgula. Sapatos de lona escuro, ponto e vírgula. Nos olhos, vírgula. Óculos contra o sol, ponto e vírgula. Na lapela, vírgula, um bonito cravo vermelho. Ponto final. Tá bom? Então, a gente fez aí o uso do ponto para separar orações. E, em vez de ponto e vírgula, a gente poderia usar também esse recurso. Tá bom? É a página 109. Transforme as interrogações diretas em interrogações indiretas. Veja o exemplo. Quem quebrou a vidraça? Eu gostaria de saber quem quebrou a vidraça. Que horas são, por favor? Por favor, eu gostaria de saber que horas são. Pode ter outra opção, tá certo? Isso aqui é para quem de repente não tenha feito. Você quer almoçar agora? Eu quero saber se você quer almoçar agora. O shopping abre neste feriado? Eu estou perguntando se o shopping abre neste feriado.
Em que dia vai ser comemorado o aniversário do Renato? Eu quero saber em que dia vai ser comemorado o aniversário do Renato. Sexta. Leia as frases, observando a pontuação. Depois explique as diferenças de sentido entre as duas frases de cada item. Francisco, o assaltante de joias, foi pego pela polícia. Francisco, vírgula, o assaltante de joias, vírgula, foi pego pela polícia. Aí você vai ver, além da questão da pontuação, o sentido mesmo. Na primeira frase, alguém fala com Francisco e diz a ele que um assaltante foi pego pela polícia. O termo Francisco é vocativo, é um chamamento. Na segunda frase, alguém diz que Francisco foi pego pela polícia. O termo Francisco aqui nessa situação é sujeito. E o assaltante de joias é aposto. Explicação. Todos observaram, sem interferir, os pais repreendendo o menino injustamente. Eu não me manifestei contra. Todos observaram, sem interferir, os pais repreendendo o menino injustamente. Eu não me manifestei contra. Na primeira frase, o locutor afirma que, como todos, observou, sem interferir, e a repreensão injusta sofrida pelo menino. Na segunda frase, o locutor afirma que, diferentemente de todos, interferiu, manifestando-se contra a repreensão injusta sofrida pelo garoto. Leia esta frase. O rapaz cavalgava pelo campo. Acrescente a frase no final o adjetivo silencioso, de modo que essa palavra represente uma característica do campo. O rapaz cavalgava pelo campo silencioso. O rapaz cavalgava pelo campo silencioso. Bom? Página 110. De outras redações a frase acrescentando a ela o adjetivo silencioso, de modo que esta palavra represente uma característica do rapaz. Silencioso, vírgula, o rapaz cavalgava pelo campo. Ou o rapaz silencioso cavalgava pelo campo. O silencioso rapaz cavalgava pelo campo. De uma maneira como o rapaz cavalgava ou como ele estava a cavalgar, o rapaz cavalgava silencioso pelo campo. Leia esta frase. Encontrei no banco uma pessoa que eu conheci, rapaz. Explique a mudança de sentido que ocorreria nessa frase se fosse colocada uma vírgula depois da palavra conheci. Sem a vírgula, o sentido da frase é o de que o locutor encontrou no banco uma pessoa que conhecera quando era rapaz. Com a vírgula, o termo rapaz passa a ser vocativo e assim indica o interlocutor. Bom? Aí, página 110, a indicação da 110 a 113. Olha aí, página 111. A. Segundo o cientista, o homem não evoluiu dos macacos atuais. A. De qual primata evoluiu o homem? Do Homo sapiens. Está lá no texto. Que outros mamíferos derivam do mesmo ancestral do homem? O gorila, o chimpanzé e o orangotango. É correto dizer que o ser humano provém do Homo sapiens ou Homo neanderthalensis? Justifique sua resposta. Não, pois são espécies diferentes. O homem provém apenas do Homo sapiens. No texto, nas orações há mais de 130 mil anos, foi empregado o verbo haver para indicar tempo decorrido. Nesse caso, o verbo é impessoal, isto é, não tem variação de pessoa, e é empregado apenas na terceira pessoa do singular. Nessas situações, o verbo haver pode ser substituído pelo verbo fazer, também pessoal. Substituindo o verbo haver por fazer, como ficariam as orações? Faz mais de 130 mil anos e faz 30 mil anos. Você vê aí que a com referência a tempo passado equivale a atrás. Por isso, a norma padrão recomenda empregar uma forma ou outra. Certo? Aí, nós vamos aí para a página 112. Um sujeito convidou um colega de trabalho para sua festa de aniversário. Deu o endereço e explicou. É fácil achar meu apartamento. Siga até o fundo do edifício, lá H, 2 elevadores. Some da esquerda e aperte o 7º andar. Minha porta é da direita. Toque a campainha com o cotovelo e pronto, chegou. Ficou claro? Ficou, mas eu não entendi só uma coisa. Por que eu tenho de apertar a campainha com o cotovelo? Ora, você não vai à minha festa de aniversário com as mãos abanando, vai? A. Que palavra completa convenientemente a terceira frase do segundo parágrafo? A com H ou A? Justifique sua resposta. Trata-se do verbo haver, por isso a forma conveniente é A com H.
Caso fosse pedido a você que completasse a frase com o verbo existir, como ela ficaria? Lá existem 2 elevadores, certo? Complete as frases com A ou AH. Item A fica com A, na primeira opção, há poucos dias. Na segunda opção, com H, há muitas dúvidas. No item B, A com H, há pouco vi. Na sequência, a trabalhar, A. E daqui a 3 horas, A. O item C, A com H. A 300 metros, A. A uma especializada em seda, A com H. D, estamos há 2 meses com A. E, A com H, A uma borracharia. Há poucos, A. A um posto, A com H. A subir, A uns, A. 50 metros direito, certo? Página 103. A mulher por quem me apaixonei há muitos anos atrás. Não vai dizer quem era ela? Escreva a fala de H adequando a norma padrão formal. A mulher por quem me apaixonei há muitos anos. Ou a mulher por quem me apaixonei muitos anos atrás. Então, essa aí é a nossa correção, tá certo? Da página 113. Fica aí, né, a indicação, resolução das atividades 71 a 74 lá do módulo, tá certo? Como foi a indicação, né, da agenda, o módulo 3, uso estilístico da pontuação, atividade, página 71 a 74, certo? Então, a gente retoma a nossa próxima aula, fazendo a correção. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.